Salve, gente! Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Hoje, para falar de Brasileirão, rodada de domingo. Vamos ouvir um pouco do técnico Vanderlei Luxemburgo, derrota do Corinthians pro Red Bull Bragantino, jogando em casa, hein? Jogando em casa, o Corinthians perde pro Bragantino. Bragantino, que é uma das equipes sensação do momento. O Vanderlei falou muita coisa, alguns discursos repetitivos, alguns discursos importantes em relação ao elenco, discursos importantes em relação a Luan, por exemplo, tá? Então a gente vamos ver se a gente vai chegar nesse ponto da coletiva, uma coletiva relativamente longa, a gente não costuma ouvir tudo, até porque tem bastante notícia esportiva para repercutir, tem muito jogo para falar, né? Tivemos dois jogos aí que terminaram em 2-2, onde duas equipes abriram 2-0 e acabaram tomando empate. São as coisas do futebol e tiveram o pós-jogo acalorado, né? As duas equipes que tomaram empate. Então vamos a esses jogos do dia. Né? Então aqui a agenda do dia. A agenda do dia e as notícias esportivas, todas elas do site do GE, deixando os créditos aqui de antemão, tá? Corinthians, como eu já antecipei, né? A gente vai ouvir o Luxemburgo, Corinthians 0, Bragantino 1, Botafogo 2, Vasco da Gama 0. Que momento do Botafogo, tá? Com um novo treinador agora, interino, veio do Lyon. Gostei da coletiva dele, tá? Gostei da coletiva dele. Eu fiquei nessa de, pô, vamos ouvir o Luxemburgo, vamos ouvir o interino do Botafogo, vamos, o Caçapa, né? Vamos. Aí eu falei, pô, vamos de Luxemburgo mesmo, porque ele falou coisas importantes em relação ao elenco, em relação a Luan, por exemplo, coisas que assim, ele estava evitando de falar, só que nessa insistência de coletiva ele acabou falando, tá? Atlético Mineiro e América Mineiro 2-2. Esse é o jogo que o Atlético abriu 2-0 e tomou um empate. Atlético Paranaense e Palmeiras, o jogo em que o Palmeiras abriu 2-0 e tomou um empate. Esse jogo é importante, teve polêmica de arbitragem, a gente vai falar sobre isso. Cuiabá e Santos, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O Santos tomou uma massagenzinha de 3-0. Cara, a situação tá complicada para algumas equipes paulistas, no caso do Corinthians, no caso do Santos, tá? O Bragantino venceu por 1-0, o gol do Eduardo Sacha. Olha, tá até para dizer em alguns momentos que quem jogava em casa é o Bragantino, né? O Bragantino voltou da pausa data FIFA impossível. É um time impossível. Nem de estar com muita intensidade, o time fisicamente muito forte, tá jogando bola, cara. Tá jogando bola. Você não mete 4-0 para cima do Flamengo só na imposição física, né? Tá jogando bola. O Pedro Caixinha, eu até ouvi na imprensa esportiva que nessa data FIFA o Pedro Caixinha não deu folga para ninguém. Enquanto outras equipes deram 1, 2, 3 dias, o Botafogo acho que deu 3 dias de folga, mas o Botafogo pode porque saiu, tava bem, voltou, continua bem, o Botafogo tem o desconto. Algumas outras eram 2 dias de folga. O Bragantino, o Caixinha não deu nenhum dia de folga, aproveitou o máximo e a gente segue vendo o resultado dessa data FIFA pro Red Bull Bragantino. Segue bem não só no Campeonato Brasileiro, mas no jogo de Sul-Americana que teve após a pausa da data FIFA também foi avassalador, meteu 7-1, né, na Sul-Americana. Então a equipe está muito bem ajustada, está muito confiante, está jogando bem, está numa crescente no Campeonato Brasileiro. Olha, bastante interessante ver essa nova cara desse Bragantino, porque mostra a faceta de um treinador português também que pode, olha, com uma equipe mais humilde, assim como o Luiz Castro está mais humilde entre aspas, né? É uma boa equipe, o Botafogo também é uma boa equipe, mas assim, se você comparar com Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, não dá, né? São elencos e o próprio Corinthians também. Tem muito cara no Corinthians que não tá jogando bola. Mas o próprio Corinthians também, se você der um elenco como esse, você, pô, é um dos elencos mais caros do país. Um jogador, ele se valoriza, não é por acaso. Óbvio que tem muito empresário que consegue fazer negócios inexplicáveis. E no São Paulo, vira e mexe, a gente vê isso acontecer. Nesse próprio Corinthians também. Mas tem muito cara lá com nome e não é só nome. Tá? E não é só nome, mas não tá jogando bola também. Então, assim, mais um treinador promissor, está fazendo um trabalho muito interessante. Espero que o Bragantino siga nessa sequência aí, cara.
De verdade, eu espero mesmo, porque é um daqueles clubes empresas, o Bragantino não é SAF. Eu vejo muita gente erroneamente classificando o Bragantino como SAF. O Bragantino não é uma SAF, o Bragantino é uma empresa da Red Bull. Inclusive, saiu uma matéria recente que a Red Bull considera transformar o Bragantino em SAF, porque a SAF tem alguns privilégios que um clube, empresa mesmo, que no caso é da Red Bull, da empresa de energéticos, não tem. Então é muito oneroso para a Red Bull e pelo que eu vi, eles tinham até essa ideia de transformar o clube em SAF e eles mesmos comprarem, né? Eles vão ser os acionistas majoritários e porque a SAF tem algumas regalias, né? Alguns privilégios que uma empresa não tem. Um CNPJ como a Red Bull não tem. Então é diferente. Mas é um clube administrado sim, de forma profissional. Teve troca recente de CEO, né? Tudo mais, uma transição bastante bem, uma transição bastante elaborada, muito bem feita, né? E é o resultado de duas equipes que, apesar de orçamentos muito diferentes, organizacionalmente também muito diferentes, tá? Vivendo momentos muito distintos. Peso de camisa, isso não entra em campo muitas vezes. Você pode falar, mas o Bragantino nunca vai ser nada. Assim, o Flávio Prado, comentarista da Jovem Pan, ele fala que o Bragantino já é maior que o São Paulo, né? Isso gera sempre muito debate, isso gera sempre muita brincadeira entre os torcedores. Ele ainda não falou do Corinthians, mas logo ele vai soltar essa aí. É um personagem icônico, né? Daqui a pouco ele vai soltar uma dessa pro Corinthians também. Duas equipes em momentos distintos. A gente tem que falar do hoje. Né? Muitas vezes o torcedor fala, não tem Mundial, não tem Libertadores, tá? Isso é histórico, acho que isso tem que ser muito valorizado, tem que ter estátua, tem que ter placa, tem que exibir o troféu na frente do estádio, eu acho tudo isso, né? Porque isso, querendo ou não, são as glórias e é intimidador para o adversário também, né? Mas hoje, do que se faz como empresa, como organização, são momentos muito distintos e até o que se pratica dentro de campo, tá aí o resultado, jogando em casa. Atuação muito duvidosa do Corinthians, mas muito duvidosa. O Vanderlei vai falar mais uma vez de evolução. Não sei aonde ele está vendo evolução. Vamos deixar para ouvir falar um pouco mais de Corinthians quando a gente chegar na coletiva do Vanderlei. Botafogo 2, Vasco da Gama 0. Botafogo que teve. Começa o jogo, já faz o gol muito cedo, né? Com o Luiz Henrique. Depois, já no final da partida, faz o gol com o Carlos Alberto. E além dos 2-0, além dos 3 pontos, uma vitória para cima do Vasco da Gama, né? É brincadeira. Notícia ruim pro Botafogo, torcedor botafoguense, é que o Rafael se lesionou. Aparentemente é uma lesão séria. A estreia do interino, né? Do Caçapa, é Caçapa, né? O apelido dele, não sei. A gente ainda vai conhecer. Eu, pessoalmente, ainda vou conhecer, né? Mas gostei da coletiva dele. Foi muito bem na coletiva também. Falou que não tinha como recusar um convite desse. Ele falou, pô, tava ali me preparando para voltar das férias, né? Das férias europeias. Recebi o convite e vim. Ele não fala sobre permanência. Ele fala, hoje sou um interino. O John, ele chama de John Textor vai ter que decidir depois, e eu acho que tudo isso vai depender dos resultados. O Botafogo segue impossível. A gente tinha algumas dúvidas em relação ao que seria a saída do Luiz Castro, o quanto que ia mexer no elenco, até porque na Sul-Americana não foi uma grande exibição, o último jogo de Luiz Castro, mas eu acho que aquele jogo foi uma exceção, porque houve uma carga emocional, uma carga negativa muito forte em virtude do manifesto do torcedor. Tanto que ali eu até falei, pô, eu entendo a frustração do torcedor, mas deixei ali um leve tom de crítica, porque, cara, por mais que seja o último jogo do cara, por mais que você esteja insatisfeito e infeliz com o cara, deixa para protestar no final do jogo, né? Você está prejudicando a sua própria equipe. E não por isso o Botafogo agora vai ter que jogar a repescagem da Sul-Americana. Óbvio que não deve ser o objetivo do Botafogo, nem do torcedor. O torcedor acho que está totalmente focado nesse título do brasileiro, mas é grana, né? É grana que você ganha, é receita que é importante para o John Textor, para as empresas do John Textor, né? Atlético Mineiro 2, América Mineiro 2 também.
Jogo que o Hulk foi expulso, rodeado de polêmica. A gente vai chegar nas notícias esportivas, falar mais desse jogo também, tá? Que o Hulk soltou o verbo, o árbitro também falou do Hulk, o Felipão falou que é ordem lá de dentro, né? É ordem lá de dentro para expulsar o Hulk. Rodrigo Caetano deu coletiva também. Rodrigo Caetano, dirigente do. Você vê que situação, né? O Alan que foi para o Rio de Janeiro assinar com o Flamengo. O Rodrigo Caetano deu uma coletiva para explicar a saída do atleta. Se a gente tá, se eu acabei de falar assim de duas equipes em momentos muito distintos quando falava de Corinthians e Bragantino, se a gente olha para o Galo e para o Flamengo, são as duas equipes que a gente coloca no pote dos favoritos à disputa de torneios aqui no Brasil e no continente, mas duas equipes em momentos muito distintos. O Flamengo tira um atleta do Galo, cara. Isso é muito significativo. Isso é muito significativo. Não é por uma questão de você ir para o lado de trair a mercenária, assim, é significativo porque a reflexão que o torcedor tem que fazer, na minha opinião, é de que os problemas do Galo vão muito além do campo. Porque muita gente. O discurso adotado pelo Rodrigo Caetano, para mim, foi muito para jogar pro torcedor, né? Ele foi porque ele quis, a gente tentou, ele foi porque. E eu, inclusive, falei com ele, falei que ia falar isso. O atleta, obviamente, que sair, tinha coisas atrasadas, o próprio Rodrigo Caetano falou, disse que avisou que ia falar da vontade dele de sair, então ele meio que jogou pro torcedor. E aí, obviamente, o torcedor acaba se voltando contra o atleta, que sair, trair, a mercenário. Mas a reflexão que o torcedor tem que fazer é muito mais profunda. Não é em relação a um atleta que sai, é do porquê que ele saiu. Por que que o Alan quis sair? Por que que ele quis ir pro Flamengo, que é um rival nacional hoje? Tem uma certa rivalidade entre essas duas equipes. Por exemplo, o Flamengo eliminou o Galo o ano passado na Copa do Brasil, houve toda uma zoação, houve toda uma brincadeira por redes sociais, aquele jogo do tal do inferno do Maracanã que o Gabigol falou, né? Então, a reflexão do torcedor acho que tem que ser muito mais profunda, ao invés de pegar no pé do jogador, pegar no pé da gestão, porque o Rodrigo Caetano fala coisas que, para mim, não fazem sentido nenhum. Não tem nem pé nem cabeça. A situação do clube, juros bancários. Tá, ok. Isso é hoje. Mas quando essa dívida foi feita, quando ela foi construída, já se sabia disso também. Já se sabia que a dívida estava aumentando, já se sabia que os juros bancários eram altíssimos e mesmo assim a dívida foi aumentando. E foram contratando, e foram contratando. Então, por isso que eu falo, assim, às vezes o discurso ele é muito simplista, né? Não, o cara que sair, a gente teve que vender porque a dívida está muito alta, os juros bancários são muito altos, de momento é isso, está se encaminhando para uma SAF. Tudo isso é um discurso muito simplista, para mim, é muito superficial. Por isso que eu venho aqui fazer o convite ao torcedor de que a reflexão em relação ao Atlético Mineiro ela tem que ser muito mais profunda. E quando o Felipão foi contratado, eu vi muita gente falando, cara, o Felipão está sendo contratado, é uma manobra muito clara. E eu não falei sobre isso aqui porque, né, eu acho que assim, o Galo, na minha ideia, o Galo contratou o Felipão porque é um treinador copeiro e o Galo mira, obviamente, a Libertadores da América, né? Conquistar mais uma vez a América. Só que muita gente falou que a estratégia do Galo era a mesma do Corinthians, contratando o Luxemburgo. Blindar a diretoria. Trazer um treinador como o Felipão, no caso o Corinthians trouxe o Luxemburgo, para blindar a diretoria. E me parece que foi mais ou menos esse caminho. Me parece que foi mais ou menos essa estratégia. E aí você pode culpar a arbitragem, você pode falar de problemas financeiros, você pode. Como é que tudo isso foi construído, gente? Esse é o ponto que eu queria. Como é que tudo isso foi construído? Como é que chegou nesse ponto? Tá? Atlético Paranaense e Palmeiras. O Palmeiras. Esse jogo ficou muito claro que o Abel ele abriu mão do Campeonato Brasileiro. Ele abriu mão. Ele não vai. Não é que ele abriu mão, mas não é a prioridade dele. Não é a prioridade do Abel Ferreira o Campeonato Brasileiro, porque ele colocou uma equipe alternativa. Óbvio, ficou evidente que ele preparou muito bem essa equipe para enfrentar o Atlético Paranaense, por isso ela foi para campo. Primeiro, para poupar os titulares. Segundo, ele já
muito provavelmente vinha trabalhando há dias para pôr esse elenco dentro de campo, porque o que esse time fez no primeiro tempo, olha, foi uma surpresa. Mas pelos nomes que ele escalou, fica evidente que assim, ele não é que ele abriu mão, eu acho que assim, abrir mão é um termo muito forte. É um termo muito forte, mas ele não é a prioridade. Ele sinaliza que não é a prioridade. Eu falei várias vezes aqui no podcast que após a conquista do brasileiro, eu acho que o objetivo do Abel, a obsessão dele é o Mundial, né? Esse ano, assim, com todo respeito, mesmo que o Palmeiras ganhe enfrentar o Manchester City, não vai dar, cara. Mas a obsessão do Abel é essa. E ele fala tanto de Guardiola, eu acho que ele quer ir pro Mundial, ele quer chegar na final e ele quer encarar o Guardiola, tá? É a obsessão dele, né? Eu tinha até falado assim, eu acho que depois de vencer o Campeonato Brasileiro, o Abel deve mirar as Copas mais uma vez. E para mim sinaliza isso. Palmeiras que, por exemplo, poderia ter mesclado um pouco mais contra o Bolívar. O jogo já estava ganho no pós o primeiro tempo, ele não poupou ninguém. Contra o Fortaleza, o jogo da volta, ele poderia ter poupado. O jogo já estava a classificação já estava praticamente definida com 3-0. Ele não poupou. Agora ele poupa esse jogo. O próximo jogo é um jogo de Copa do Brasil contra o São Paulo. E num contexto é que assim, o São Paulo não poupou. Como é que vai ser, né? O Atlético Paranaense nesse jogo contra o Palmeiras não poupou. Então vai encarar um Flamengo que não é uma questão. O Flamengo não é questão de poupar ou não. O Flamengo não poupou. O Jorge Sampaoli não poupou o Flamengo, mas ele roda muito o elenco. O Flamengo não tem um time titular. Então não dá para dizer que o Sampaoli poupou ou não poupou. Ele usou o melhor time que tinha à disposição. E o Palmeiras não usou o melhor que tinha à disposição. Então, quando começa o jogo, você vê a escalação, o Wesley Carvalho, que é o técnico, o interino do Furacão, até fala, quando eu vi a escalação, eu já saquei a estratégia do Palmeiras. Eles vão tentar espelhar a gente, né? Ele entendeu a estratégia, mas acabou não dando certo. O Palmeiras, ele, no comecinho do jogo, o lance capital, que é muito questionado pelo torcedor palmeirense, protesto do auxiliar do Abel Ferreira, o João Martins, alguma coisa assim, peço perdão se eu errei o nome, que ele foi para a coletiva, inclusive a coletiva foi interrompida porque a diretoria do Palmeiras, em protesto, tomou essa decisão de não dar a coletiva. Então o João Martins ele fez um manifesto ali em relação à arbitragem, principalmente em relação a esse lance, né? Esse lance envolvendo Zé Ivaldo e Endrick, tá? Uma disputa de bola entre Zé Ivaldo e Endrick. Um lance para mim, cara, assim, eu não tenho palavras para descrever o que é esse lance, cara. Eu não tenho palavras para descrever o que é esse lance. O Zé Ivaldo, ele dá uma cotovelada no rosto do Endrick. Mas é assim, o árbitro da partida, deixa eu pegar o glorioso aqui, o Jean-Pierre, ele, após o jogo, falou que deu o amarelo nesse lance porque foi um lance temerário. Então não foi proposital. Cara, se você procurar, abre o Twitter aí e procura o lance. Eu não vou rodar aqui por questão de direitos de imagem, mas não é um lance temerário. Ele dá o bote no Endrick e ele em nenhum momento olha para o chão e ele vai com o cotovelo erguido. Os caras falam que cotovelada, agressão, é quando você dá o gatilho. Assim, cara, os árbitros, eu já falei mais de uma vez isso aqui, eles não têm noção nenhuma da biomecânica de movimento. Eles não têm noção nenhuma. Assim, cara, assim, é vergonhoso, cara. É vergonhoso. Eu me sinto, assim, envergonhado como brasileiro de fã de futebol brasileiro, de terem pessoas como essa apitando no Brasil. Sabe? De verdade. Que o cara olha o lance desse e fala, não é temerário porque não há o gatilho, né? O gatilho é quando você faz aquele gesto de cotovelada. Se os caras não têm o mínimo, cara, eu peço perdão aqui se eu ofender ninguém, mas os caras não têm o mínimo de conhecimento, assim, é uma ignorância pura. Assim, é uma imensidão, um universo de ignorância sobre o básico. É o básico isso. Isso é o básico do movimento. Isso é o básico do movimento humano, sabe? Assim, da biomecânica do movimento humano. Você não precisa ser isso. Mas ele não estudou. Você não precisa ser um estudioso do movimento humano para você saber o que é uma. Existem lances que são interpretativos.
esse lance do Henrique foi um lance covarde, na minha opinião. Foi um lance covarde, né? E aqui, quando a gente fala, é um lance duvidoso, é um lance interpretativo, eu sempre falo aqui, esse é um lance duvidoso, é interpretativo, eu tento estudar os dois pontos de vista. Esse lance em cima do Hendrick foi um lance covarde. Ele agride o Hendrick para acertar a cabeça do cotovelado em cima do Hendrick. Ele vai na maldade. O árbitro dá o cartão amarelo, esse é o lance que o Palmeiras mais reclama, deixa o seu protesto. Acho que o Palmeiras, de fato, foi muito prejudicado, porque com um atleta a mais, muito dificilmente alguma coisa estranha acontece. Mas aí tem aquele lance, né? Se o Palmeiras reclama disso, tudo bem. Agora, já estou defendendo o lado do Palmeiras aqui. O argumento do próprio técnico do Palmeiras e do torcedor. Agora, sim, se o Palmeiras fica com um jogador a mais, o Henrique vai para a cobrança do pênalti, ele perde o pênalti, tá certo? Com um Atlético recuado, com um jogador a menos, quem garante que o Palmeiras faria 2 gols no primeiro tempo? Eu não garanto que o Palmeiras faria os 2 gols no primeiro tempo, se o Atlético decide jogar na retaguarda. Então, por mais que esse lance capital aconteça, porque assim, é muito fácil você fazer a leitura agora de que assim, não, se o Hendrick faz o gol de pênalti, tudo bem, você fala, a gente tenta atacar, os caras se retrancam, o jogo termina 1-0. O Hendrick perdeu o pênalti. Então a partida ficou 0-0. O lance capital ficou 0-0. Você tem um adversário que, de repente, tem um jogador expulso, fica todos os 10 jogadores atrás da linha da bola, você não passa, o Palmeiras não consegue passar. E aí terminaria 0-0. Você garante que o Palmeiras marcaria, porque, como eu falei, é um recorte muito positivo. Você fala assim, a gente teria um jogador a mais e teria marcado 2 gols. Como é que você garante que o Palmeiras teria marcado 2 gols? O Palmeiras marca 2 gols, aí sim, depois o lance capital de fato, que decreta, eu não acho que decreta o empate do Atlético, do Furacão, mas decreta a reação do Atlético Paranaense, que é a expulsão do Garcia. Aí tem gente que fala que foi vermelho, que não foi vermelho, que a bola é em direção ao gol, que não é em direção ao gol. Aí esse eu volto àquele lance, né? Aquele lance da interpretação. Vai da interpretação de cada um. Eu acho assim, cara, é um lance muito complicado, velho. É um lance muito complicado, porque assim, mesmo com a velocidade normal e na câmera lenta, a bola bate no braço e ele abre o braço, né? Só que assim, o lance, assim, o braço dele abre de uma forma tão espalhafatosa que é difícil, cara. Assim, é difícil você não dar o pênalti. Pra mim, foi pênalti. Aí você pode discutir se foi pra vermelho ou não. Aí, ele tomou o primeiro amarelo pra quê? Por causa de quê? Aí tem outras coisas que você pode argumentar. Mas o pênalti pra mim foi justo, tá? Aí o Atlético faz o gol. E aí é o questionamento que eu faço. Assim, eu tava falando de Atlético Mineiro agora, que o torcedor tem que fazer uma reflexão muito mais profunda. Óbvio que o manifesto, eu acho que o Palmeiras foi muito prejudicado. Tá? Acho que o Palmeiras foi muito prejudicado com o lance do Hendrick. Para mim, aquele lance é um lance covarde. Na minha opinião, é um lance covarde. O árbitro, para mim, é uma vergonha. Não o árbitro, não a atuação dele, mas naquele lance específico foi uma vergonha. Como eu falei, é de um lance que, assim, se eu for mostrar isso para um gringo, eu vou me sentir envergonhado como brasileiro. Fala, caraca, esse é o tipo de árbitro que vocês têm no Brasil? Lamentavelmente é. E o cara falou que não foi, né? Não foi agressão. Isso aí foi um lance temerário, né? Vai entender. Enfim, nesse ponto, mas a reflexão que o torcedor palmeirense tem que fazer é muito mais profunda. Porque o segundo gol do Atlético Paranaense é uma loucura. O segundo gol do Furacão é uma loucura. Esse eu acho que tem que ser a cobrança do torcedor. A cobrança do torcedor não tem que ser em relação a reforço, não tem que ser em relação ao avião. O árbitro prejudicou. Você pode reclamar tudo, tudo. Mas isso prejudicou o jogo? Prejudicou. Prejudicou. Mas isso não condicionou um empate. Porque o lance de pênalti apenas esboça a reação do Furacão. O segundo gol que o Palmeiras toma é um escândalo. É um escândalo. Em termos de falha defensiva. Né? A forma como o Palmeiras falhou defensivamente ali. Você está com um jogador a menos. Cara, o buraco na defesa do Palmeiras é uma loucura, cara. É uma loucura. E aí, você pode falar assim, e como eu comecei falando do Palmeiras, o Palmeiras entrou com o time reserva, né?
Mas a zaga era a zaga titular, cara. A zaga era a zaga titular. E o Vitor Roque faz o gol sozinho. E aí você me pergunta, aí você vai reclamar de arbitragem? A leitura que. E esse é uma coisa que não só eu aqui, mas muitos e muitos comentaristas e críticos vêm falando sobre o Palmeiras desde o início da temporada. As falhas defensivas do Palmeiras. O quanto o Palmeiras está cedendo espaço aos adversários. E isso vem acontecendo repetidas e repetidas vezes. Tá? Então, eu acho que assim, a reflexão, você pode reclamar de muita coisa, e eu concordo, mas a reflexão tem que ser muito mais profunda. Porque o Palmeiras poderia ter saído com a vitória e quase terminou tomando a virada. Não tomou a virada porque o Atlético também não quis, né? Achei o Atlético também muito. Fiz a criticar o Palmeiras, faço a criticar o Atlético Paranaense também. Você vai, assim, você não poupa o time, você vai para conseguir a virada, você vai para o sacrifício, desgasta o seu time, sendo que tem um jogo importante contra o Flamengo no final de semana. Tudo bem, eu entendo, assim, é feio perder em casa de 2-0, então vamos pro tudo ou nada, legal. Eu acho que vai custar muito caro isso, mas tudo bem. O Atlético claramente está focado na Libertadores também. A gente pode estar fazendo a crítica aqui, mas o objetivo do Atlético, para mim, não é a Copa do Brasil, apesar de ter eliminado o Botafogo. É a Libertadores. Mas, cara, o Palmeiras terminou com o jogo com 9 jogadores, porque o Rony se machucou e o Atlético não conseguiu. Então, assim, se faço a crítica ao Palmeiras de ter tomado o segundo gol, eu faço a crítica ao Atlético também. Por que o Atlético não foi para cima para buscar o terceiro gol? Sabe? Já que você já desgastou o time mesmo, já que você foi pro tudo ou nada mesmo, agora é tudo ou nada pros 3 pontos, cara. Né? Então, assim, muita coisa em jogo. Acho que o Palmeiras mostrou que esse ano é o ano das Copas mesmo. E não é porque o Palmeiras decidiu abrir mão. Eu acho que até pelos últimos jogos, acho que a comissão do Palmeiras entendeu que o mar não tá para peixe no brasileiro, né? Você faz um jogo ok contra o Bahia, perde. Você faz um jogo meia boca, razoável contra o Botafogo, perde. Faz um jogo que, para mim, apesar dos reservas, o Palmeiras se preparou muito para esse jogo. Caso contrário, não teria marcado 2 gols no primeiro tempo, toma empate. Então, assim, eu acho que fica cada vez mais evidente que no brasileiro o mar não tá para peixe, né? Não tá para peixe. E aí, o Abel vai falar que a gente está trabalhando, a gente vai seguir fazendo a mesma coisa. Eu volto à reflexão do torcedor. O torcedor pode achar uma loucura isso que eu vou falar. De que, você está estimulando um time defensivo, um time retranqueiro. Não é isso. Eu só acho que o Palmeiras está cedendo muito espaço aos adversários. Segue fazendo isso, está dando tudo certo nas Copas. Uma hora isso vai cobrar, cara. E não só eu tô falando isso, mas muita gente está falando desde o início da temporada. E o Abel, ele fala que quem fala isso é crítica rasa, né? Prefiro ficar com os números, prefiro ficar com a estatística. Então, não, assim, quem avisa, muita gente critica por criticar, pela maldade. Eu critico pelo melhor, para ver o melhor, para ver o sucesso. Se a pessoa quer abraçar ou não, quer humildemente aceitar a crítica, que assim seja. Se prefere retrucar, falar que a crítica é rasa, né? Que ela não tem sentido, que ela é pessimista, que ela é negativista. Se você se contenta só com os caras que te bajulam, que te elogiam, existe um famoso ditado, né? Prefiro os que me criticam porque me corrigem, né? Então vai de cada um. Acho que vai da consciência de cada um, né? Enfim, não tô falando que o trabalho é uma merda não, tá? Não tô falando que o trabalho muito pelo contrário. A gente sempre elogia aqui, o trabalho é muito bem feito, ele é muito bem executado. Para mim segue sendo uma equipe favorita a qualquer competição, talvez não o brasileiro mais, porque já ficou muito atrás em pontos. Dá para fazer um segundo turno espetacular? Dá, mas do jeito que tá o Botafogo vai ficar difícil, né? Então, acho que é um excelente trabalho. Eu só acho que, assim, existem pontos que vêm sendo decisivos para os últimos resultados do Palmeiras. Só que o Palmeiras, pelas coletivas que a gente vê do Palmeiras, seja do Abel, seja do seu auxiliar, eles mostram que eles estão muito satisfeitos com o que está acontecendo. Se o Palmeiras estivesse marcando 5 gols por jogo,
eu não faria crítica nenhuma. O Palmeiras marca 5, toma gol, toma 2, tá tudo certo. Desse jeito vai ganhar tudo. Mas o Palmeiras não marca e tá tomando gol. Né? Não marca e tá tomando gol. Tá criando. Dessa vez marcou. Dessa vez marcou. Ah, fomos prejudicados. Ok. Bem, mas o gol do empate saiu no erro defensivo. Como aconteceu contra o Botafogo. Como aconteceu contra o Bahia. Né? E tantos outros adversários, desde o Campeonato Paulista, tomando gols e gols e gols. Por quê? Erros defensivos. Erros defensivos. Erros defensivos. Né? Volta aquela, se tivesse marcando 5 gols por jogo, 4 gols, que nem o Flamengo marcou recentemente aí, tudo bem, como o Palmeiras marcou também na Libertadores, né? Tivesse marcado 4 gols por jogo, tá tudo tranquilo. Pode tomar até 3 gols por jogo. Não tem problema nenhum. O problema é que daí você ser efetivo, aí é outra história, né? Por isso que eu falo, a crítica tem que ser mais profunda. Mas vamos embora, né? Vamos embora. Já estamos com meia hora de podcast aqui. Cuiabá 3, Santos 0. Confesso a você que não acompanhei esse jogo muito de perto, mas o resultado ele é muito doído. Vamos passar rapidamente pelas notícias esportivas aqui, que eu me deloguei em Palmeiras por causa que gerou muita polêmica, né, desse lance do Endrick. Sobre Soteldo, hein? Soteldo avisando aqui que vai jogar a merda no ventilador, hein? Em breve vou sair falando, hein? Ninguém sabe o que aconteceu. Fico no aguardo, eu estou ansioso para saber, tá? Ninguém sabe. Aqui o story do Jefferson Soteldo, né? Ninguém sabe. Aqui fica o convite para você seguir o Soteldo também. Ninguém sabe que foi que aconteceu, mas eu prometo, vou sair falando. Por enquanto, podem falar o que vocês quiser. Boa noite, tá? Vamos ver, cara. Promessas de semanas quentes à frente, tá? Paulo Turra se desculpa e tem que se desculpar mesmo. Tomar 3 gols é. E aí, Soteldo afastado, Ângelo vendido. O futuro é extremamente pessimista, tá? O futuro não é nem um pouco promissor para o Santos. Eu sou sanguíneo, até pela característica da posição que joguei, da onde que eu saí. Eu quero que o Santos seja assim também. Sei que não é no instalar de dedos que as coisas vão acontecer, até porque tem muitas coisas que devem ser mudadas. Tenho esse entendimento, mas não quero justificar o injustificável. Perdemos o jogo hoje. Fico muito triste porque foi a minha estreia no Campeonato Brasileiro pelo Santos. Peço desculpas ao torcedor que tanto é fanático pelo clube. Mas nós vamos dar a volta com convicção, trabalho e comprometimento. Quando anunciaram o Paulo Turra, eu fiquei numa certa. Cara, eu não digo animação, mas foi, cara, o Santos precisa de um treinador pragmático e o Paulo Turra representa isso. Primeiro jogo dele no Campeonato Brasileiro, 3-0. Não teve tempo de treinar, mas mesmo assim eu esperava, pelo menos, se fosse para perder de 1-0. Perder de 3 do Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá. Né? Não sei não, cara. Não sei, tá fazendo. Tem time que tá fazendo força, cara. Tem time que tá fazendo força para cair. Tem time, o Corinthians, tem time que tá fazendo força para cair. É impressionante, cara. É impressionante. Aqui sobre o Palmeiras que eu falei, né? O auxiliar João Martins, é ele mesmo. É ruim para o sistema o Palmeiras ganhar 2 vezes. Tá? Aqui, o Palmeiras e o seu staff fazendo aquele famoso discurso vitimista, né? Famoso discurso vitimista. O que aconteceu hoje foi uma vergonha. Como é que se condiciona um jogo aos 3 minutos? Volto a repetir. Se o Palmeiras tem um jogador a mais, naquele momento, o Endrick perdeu o pênalti, hein? Continuaria 0-0. O Atlético baixaria suas linhas, ficaria com os 10 jogadores atrás da linha da bola. Quem garante que o Palmeiras marcaria 2? É muito fácil você chegar e falar um monte de coisa. Que foi prejudicado? Eu entendo que foi. Eu entendo que foi. Porque de repente, você tem um jogador a mais. E aí, cara, o Palmeiras pode até decidir, pô, vamos empatar. O Palmeiras pode até decidir que vai empatar, mas ele pouparia muito mais jogadores, né? Falar, pode trocar aí o Gustavo Gomes, né? Pode tirar aí quem jogou mais. Deixa eu pegar aqui a escalação. Pode tirar o Murilo. Vamos poupar, velho. Vai poupando. Tira o goleiro, né? Troca o goleiro também.
vai poupando, né? De repente você pode ter esse entendimento. Mas eu não me arrisco a dizer que eu não vou ter essa ousadia de dizer que o Palmeiras ganharia com um jogador a mais, não, tá? Mas enfim, é um velho discurso vitimista que vem sendo repetido várias e várias vezes, tá? Foi só um pronunciamento, a decisão é da diretoria, falem o que aconteceu no jogo. É simples. Isso aqui é do diretor de futebol, Anderson Barros, falando após as palavras do João Martins, tá? Durou menos de 5 minutos a coletiva. Aí eles reclamam, né? Deu amarelo pro Garcia, enfim. Faço convite para você acompanhar a coletiva ou a matéria aqui do GE, tá? Sobre Botafogo, Caçapa revela surpresa com o convite e elogia a torcida do Botafogo. O que vivi hoje foi extraordinário, tá? Chegou Cláudio Caçapa, venceu a primeira partida, o time elogiou muito, gostei da coletiva dele. Vou repetir de novo, para você, torcedor, acompanhar depois, tá? Não poderia começar a coletiva sem falar da torcida. O que vivi hoje foi extraordinário. Na nossa chegada, ver a torcida cantando foi maravilhoso. Gostaria de agradecer. Torcida que abraçou o time. Mas, pô, Luiz Castro saiu. O time tá órfão, se é que a gente pode dizer assim. O torcedor encheu o coração dos caras de amor e eles venceram o Vasco da Gama com muita autoridade, né? Com muita autoridade. Aqui sobre Rafael, né? Lesão grave, já foi antecipado isso, hein? E é homenageado pelos jogadores do Botafogo. Carlos Alberto, um dos atletas que marcaram o gol, fez o segundo gol do Botafogo, levantou a camisa do lateral em comemoração do gol. O Tiquinho dedicou a vitória a ele. Não, cara, assim, desfalque. Já teve um desfalque importante que era Luiz Castro, né? Na minha opinião, é um desfalque importante. Vamos ver o trabalho do Cláudio Caçapa, enfim, mas primeiro jogo, assim, não teve trabalho dele, né? Não teve um trabalho. O que ele pôde fazer é entender o trabalho que estava sendo feito e falou, ó, vamos fazer o que vocês estavam fazendo, eu não vou mudar nada. Mais ou menos isso, né? É o primeiro passo. Depois a gente vai... Quando ele tiver uma sequência de jogos, aí se a gente começar a ver o trabalho dele em campo, aí que vai poder dizer se ele é um bom técnico ou não. A princípio, ele fez o feijão com arroz, o que todo técnico, quando chega num clube novo, tem que fazer. Não é chegar mudando tudo, chutando a porta. É chegar, cara, o que estava acontecendo, o que vocês estavam fazendo, como é que vocês gostam de jogar? É assim que vai ser. Tá fechado, o torcedor tá apoiando, tá todo mundo feliz. O atleta Rafael sofreu uma lesão, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e está sendo assistido pelos médicos alvinegros. Hoje serão realizados exames complementares. Toda a nossa solidariedade ao nosso atleta neste momento difícil. Vamos ver, cara, notícias aí em relação ao tempo de recuperação, principalmente, né? Isso que pega, deve levar um tempo considerável, tá? A própria nota do Botafogo já antecipa que é uma lesão grave, tá? Desfalque importante, mas acho que até pelo momento que vive, eu acho que não deve impactar tanto, tá? Não deve impactar de forma tão pesada, tá? Aqui, algumas zoações, eu não gosto muito de... Eu trouxe, mas eu não gosto muito de trazer zoação, né? Pô, pro Vasco é complicado, hein? Parece que o torcedor tava naquela, né? De vamos virar essa fase. Aqui as polêmicas do jogo do Galo, né? O jogo do Galo. Cara, já falei sobre Galo e um pouco do que o Caetano falou, tá? É que eu fiquei muito tempo falando de Palmeiras, sendo que eu queria falar do que aconteceu no jogo do Palmeiras, enfim, mas árbitro relata ofensas de Hulk, Felipão e Caetano, do Rodrigo Caetano, e auxílio da polícia para entrar no vestiário. Súmula cita 3 momentos de reclamação do diretor de futebol no clássico contra o América. Aí palavras do árbitro, né? De um lado tem as palavras do árbitro, do outro tem as palavras do Hulk. Hulk é expulso após o clássico, aplaude o árbitro, desabafa na saída do campo, hein? Palavras do Hulk aqui, ó. Usou palavras fortes, hein? Chama ele, porque ele chegou na minha cara e comemorou. Não sei o motivo. Ele gritou na minha cara. Ele chamou a comissão dele e comemorou na minha frente. O que o árbitro vai comemorar? E a câmera pegou. Ainda bem que estava filmando, do começo ao fim. Vamos ver, cara. Eu não vi essas imagens, não. Fico ansioso para ver essas imagens mesmo, para ver se o árbitro realmente comemorou, né? Felipão diz que cartões para Hulk são ordem lá de dentro, não tem
Cara, assim, não digo que são ordens, mas com certeza são orientações. E não digo aqui que com o intuito de prejudicar o Hulk, não. O Hulk, ele é muito reclamão, cara. De verdade. Assim, eu tava me perguntando, pô, a gente vê alguns atletas, como Gabigol, por exemplo. Gabigol é muito reclamão, tomava cartão direto. Toma e toma cartão direto. O Felipe Melo, o outro também, muito reclamão, toma cartão direto. Por que que esses caras reclamam tanto e tomam tanto cartão e o Hulk, cara, o Hulk reclama todo jogo. Ele não tem jogo que ele não sai do pé do árbitro, ele não toma cartão por reclamação. Eu acho que sim, até por isso estar se repetindo tantas vezes e tanta gente está olhando, cara, ele pode ser super educado, mas ele reclama muito, cara. Ele reclama muito, ele tá ganhando essa fama de reclamão. E eu não tenho dúvida que há uma orientação de cara. Se ele começar a pesar na reclamação, já dá um cartão. Que eu acho que foi isso que aconteceu. Ele toma um cartão muito cedo do jogo, por reclamação. Então, assim, é uma coisa que o próprio Hulk, eu acho que ele tem que. Ele é o capitão, ele tem que chamar bronca pra si. Eu entendo isso. Mas ele reclama muito, cara. Ele reclama, pô, eu não falo muito disso aqui. Mas, cara, tem jogo que incomoda, velho. De verdade. Tem jogo do Galo que incomoda. Você fala, caraca, o Hulk quer apitar o jogo, velho. O Hulk tem atletas que gostam de apitar o jogo. No caso do Palmeiras, o Abel Ferreira gosta de apitar o jogo. Ele é muito reclamão. Acho que ele é um pouco perseguido, sim. Mas ele faz jus a isso também. Ele recebe muito cartão porque ele reclama. E aí ele fica marcado. A orientação é, qualquer reclamação já dá um cartão para ele ficar marcado, marcado assim, né? Pare de reclamar, senão você vai ser expulso. E o Hulk, cara, assim, não é de hoje, né? Não é de hoje. Aí todo mundo, pô, o Hulk reclama pra caraca. E ele nunca tomava cartão, assim, não tava tomando cartão por reclamação. Agora eu acho que existe uma orientação de que, ó, reclamar é cartão. Tudo bem, o Rodrigo Caetano fala até em coletiva lá. Ah, a gente conversou com o CNM e ele falou que os capitães das equipes vão ter essa exclusividade, né, de conversar com o árbitro. Essa exclusividade de ser o porta-voz da equipe para falar com o árbitro. Então, na teoria, dá para entender que o árbitro vai ser um pouco mais flexível com o fato do Hulk reclamar. Não, mas, cara, tem jogo, como eu falei, tem jogo que ele quer apitar o jogo. E assim, o Caetano até fala, ele é muito educado. Legal, assim, eu concordo que deve ser muito educado. As coletivas do Hulk são. As coletivas não, as entrevistas que ele dá no campo são muito boas. Mas tem jogo que ele apela, cara. Então, assim, não digo que foi nesse jogo em específico, mas tem jogo que ele apela, ele ficou marcado, ele tá ficando marcado, e eu não tenho dúvida que há uma orientação para. Se eu concordo com isso ou não, eu não concordo. Não concordo. Agora, você pede a minha opinião, eu não concordo. Ah, o cara é marcado e ele paga pelo histórico dele. Isso eu acho a maior aberração do mundo. Sim, a autoridade máxima, se a gente tiver tribunais na justiça comum que vão tomar decisões com base no histórico de alguém, cadê a justiça? Tem que fazer assim, houve o crime ou não. Não é o histórico do cara. Assim, você tem que julgar uma pessoa se houve uma infração ou não. Um crime ou não. Não se o histórico do cara. Isso eu acho. Eu sou veementemente contra isso. Mas a gente sabe como é que funciona. Existem orientações para ser mais rigoroso com um personagem ou outro. E o Hulk eu acho que está entrando nessa lista também. Né? Nessa lista de nomes que, assim, ó, se reclamar, o critério é diferente. Tem que ser mais rigoroso. Né? Tá ficando marcado. Né? Ele falou isso do. Aqui o Felipão, né? É ordem lá de dentro. O Hulk olha feio para alguém é cartão amarelo. A gente já sabe que é isso. Que o Felipão defendendo seu atleta e tal. A coletiva do Rodrigo Caetano. Cara, vamos ver se a gente ouve a coletiva do Rodrigo Caetano amanhã. Tem um jogo da rodada amanhã. Vamos ver se a gente ouve um pouquinho do Rodrigo Caetano. Porque eu acho que ele fala coisas importantes em relação ao momento, enfim. E você comparar o momento do Atlético Mineiro e o momento do Flamengo, por exemplo. Né? Eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão. Vamos ver se dá tempo, né? Amanhã não tem muita notícia também. Hoje já vão extrapolar, hein? Roger Guedes alerta para o momento do Corinthians. Temos que abrir o olho. Já tinha que ter aberto o olho já há 10 rodadas atrás, né? E aqui sobre o Luan, vamos ver se a gente chega nessa parte da coletiva, mas só antecipando e deixando o convite para você, torcedor, que ele vai falar do caso do Luan e aí ele rebate, né?
O repórter até perguntou, o Luan pediu espaço e tal. Ele pergunta pra torcida se ela quer, né? Pergunta se a torcida quer. Vambora. Vamos com a coletiva do professor Vanderlei Luxemburgo, Corinthians TV, canal oficial do Corinthians no YouTube, fazendo o convite para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, fã de Luxemburgo, fã de Yuri Alberto, enfim, curte, deixa a sua inscrição no canal oficial do Corinthians. E aí o convite de sempre, né? Não só a TV do Corinthians, mas de todas as TVs. Curte o vídeo se você gostar da coletiva do Luxemburgo. Eu faço convite para curtir mesmo se não gostar, né? É importante para que mais pessoas ouçam as palavras do professor. E vamos embora, vai, sem mais delongas aqui, que eu já estou muito tempo falando. Vamos dar início à coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo. Boa tarde, Vanderlei. Quase que eu falo boa noite também. Vanderlei, você falou algumas vezes, eu estava ouvindo as últimas coletivas, né, suas, em crescimento e evolução da equipe. Eu peguei aqui a frase que você disse depois da partida contra o Atlético Paranaense, que foi a última do Campeonato Brasileiro. Você falou, se quiser enxergar, houve um crescimento visível na equipe. Só não enxerga quem não quer. Se não enxergar, eu não posso fazer nada, na verdade. Você falou. Eu confesso para você que eu não enxergo esse crescimento. Então, eu queria que você, se puder, claro, falasse em quais aspectos você vê esse crescimento visível do Corinthians. Obrigado. Aí vai em cima da minha frase. Se você não enxerga, eu não posso fazer nada. Então, por isso que eu estou te pedindo, se puder explicar. Se você deixar... Não vou te explicar, porque se você não enxerga, eu não posso fazer nada. Eu enxergo de maneira diferente. Eu não posso fazer nada. Vou deixar para você analisar, porque, claro, é vocês analisarem, tá certo? Para mim ficou bem claro, assim, hoje, no contra o Atlético, se toda vez tiver que acontecer jogar o primeiro tempo ruim, aí você vai e mexe no segundo tempo, aí o time melhora, aí parte para cima, consegue fazer jogadas, até sair o gol do Bragantino, o rapaz chutou e encontrou o outro sozinho, e um posicionamento equivocado da zaga, na linha de 4, né, que ele conseguiu a bola, nós tivemos chance de poder fazer o gol e não fizemos o gol. Então a gente vê um crescimento no aspecto individual, de jogadores melhorando, mas no aspecto coletivo, não. É isso que eu quero falar para vocês. Então eu tenho que gerar coisas que são óbvias. Senão você vai me chamar daqui a pouco de maluco. Por isso que você tem que analisar. É um direito que você tem. Se você não enxergar, eu enxergo que nós estamos num crescimento individual. Agora, coletivamente, falta alguma coisa que eu acho que aí a cobrança de vocês, da imprensa, a cobrança da torcida, ela é justa. Porque nós não avançamos coletivamente, uma equipe não é individualmente. Ela não se dá pela individualidade de cada jogador. Ela se dá pela parte coletiva de cada jogador, colocando a individualidade à disposição da equipe. É assim que funciona uma equipe. Aí eu vou dizer você, essa é a minha visão. Crescemos, mas como equipes não evoluímos. E nós temos que evoluir como equipe, como um todo como equipe. Aí a responsabilidade passa a ser minha. As críticas têm que vir para cima de mim. Mas eu tenho que falar aquilo que eu acho que eu estou observando no dia a dia. Antes do jogo de quarta-feira, houve um desespero pela escalação. Pô, o cara vai botar tudo quanto é garoto que não sei o quê, vai tomar uma porrada, vai tomar uma pancada aqui. Aquele ali que eu coloquei, eu estou enxergando isso nos treinamentos, uma evolução da garotada. Agora eles vão oscilar bastante, porque são jovens. Aí aconteceu hoje, vamos colocar um volante. Tá, peraí, temos tido problema ali. O garoto de 17 anos, escala o moleque para jogar. Eu não vou jogar. Aí entra o menino que entrou pouco tempo na quarta-feira, já conhecia, o Gabriel, já conhecia, já vi. Então ele entrou e jogou. Entendeu? Então, na minha análise, né, eu vejo dessa parte que nós temos que transformar nosso time em uma equipe justa. E o talento ficar à disposição da equipe. Puxa. Eu quase pausei o vídeo no começo, quando o Luxemburgo, o Marco Belo faz a pergunta, e ele já perguntou, cara, que ele falou no último jogo, né? Vanderlei, que tá vendo evolução, quem não quiser ver evolução, não posso fazer nada, né? E aí ele falou, cara, se você não tá vendo, eu não posso fazer nada. Foi como assim, cara? O cara pergunta, se você puder explicar, porque eu não consigo ver. Então assim, se uma pessoa não consegue ver, imagina assim, cara, você tá lá no seu trabalho, e aí você fala assim, pô, isso aqui melhorou, velho. Os processos melhoraram. Pô, não tô vendo melhoria, não. Pô, mas melhorou. Mas por que melhorou? Ah, porque a gente teve computador novo agora, tem uma impressora nova, então a gente imprime documento mais rápido, demora menos tempo, fica menos gente esperando para imprimir e tudo mais. Aí, tá, realmente melhorou. Melhorou. Então, assim, se ele não explica, tem como a gente ver se melhorou. Porque aí eu acho que ele vai pro lado correto. Individualmente, ele percebe que melhorou. Mas individual não ganha jogo. O futebol é um esporte coletivo. Futebol não é tênis, futebol não é golfe, futebol não é UFC, não é um esporte individual. Não é Fórmula 1. Se bem que Fórmula 1 já... Acho que todos os esportes, querendo ou não, é um esporte de equipe, né? Porque tem o piloto, que obviamente, falando de corrida,
tem o piloto, mas tem toda a equipe por trás que faz o carro ser uma máquina, né? Que faz, assim, troca o pneu rápido, os caramba, mas enfim. No fundo, eu acho que é um jogo coletivo. Mas não é um esporte individual. Não é uma você não tem que olhar para performance individual. Porque ele falar que houve melhora parece até um deboche, cara. Com todo respeito ao Luxemburgo. Eu falo várias vezes aqui, cara, o que o Luxemburgo enxerga de futebol, eu acho que muita gente não consegue sentar. Se sentasse para resenhar com ele, eu acho que muita gente não conseguiria nem trocar uma ideia com ele. Porque o que ele vê de futebol, o que ele entende de futebol, é muito à frente do que uma pessoa comum consegue ver. Ele não consegue aplicar, obviamente, dentro de campo muita coisa. Pode ser que ele esteja ultrapassado, eu não vou entrar nesse mérito. Eu só digo assim, do que ele vê do jogo, muita gente não conseguiria ver. Ele pode estar vendo as coisas erradas também. Não é esse o ponto. O fato de ele falar que a melhora, para mim, soa como um deboche até. Aí ele se corrige. Eu acho que ele se corrige nesse caso, né? De que, cara, então, mas aí também não adianta o individual. Tem que ser o coletivo. O individual ajuda o coletivo a crescer, mas coletivamente, aí sim. E aí ele até fala, aí vocês têm que me criticar, porque eu sou o treinador. Por isso que há a crítica, por isso que há a pergunta. Ninguém tá questionando, só tá querendo. O Marco, como volto a repetir, o Marco Belo faz a pergunta. Olha, se você puder me explicar, eu queria entender. Não é que ele tá, não, o time jogou mal por causa de. Não tá chegando pra cima do Vanderlei falando um monte de merda. Ele tá perguntando humildemente assim, se você puder me explicar do que melhorou, porque aí depois ele vai fazer a análise dele. Pô, realmente, o Luxemburgo falou isso aí melhorou. Ah, isso aqui eu não concordo com ele, mas enfim, é ele que tá falando. Agora, se fala, se você não quiser ver, ó, se não quiser ver, problema é seu, né? Não posso, não é problema seu, é tipo isso, é porque eu não posso fazer nada? Como assim, cara? Você é o treinador. E o cara tá pedindo pra você explicar. Por favor, cara, explica. Não tô aqui, não vim aqui com opinião formada, eu vim aqui com o que eu vi do jogo. E isso aqui não me agradou. Isso pra mim não há sinalização de melhora. Ah, mas aí teve um momento do jogo, eu faço substituição, aí tem a chance de fazer o gol e logo na sequência o Bragantino faz o gol e pô, aí, cara, é o mistério do si, né? É o mistério do si. Ah, cara, a equipe teve tantos chutes a gols. Eu peço perdão ao torcedor corintiano, mas eu trago à tona agora, mais uma vez, o rival do Corinthians e do Palmeiras, porque o Abel Ferreira nos últimos jogos, ele ficou nas estatísticas, né? Ah, tivemos tantos chutes a gol, o adversário teve tanto e a gente perdeu. Vai ver quais as estatísticas desse jogo contra o Atlético Paranaense. O Atlético teve quase o dobro de chance, quase o dobro de chances de chute a gol, se eu não me engano, e empatou o jogo, né? Empatou o jogo. Aí, não, mas nesse caso a arbitragem que prejudicou, tal, tá, aí, enfim, né? Vambora, mas assim, não adianta você ficar nas estatísticas. A estatística não ganha jogo. Ah, não, tivemos chance ali. Ah, vai ficar até quando nisso, né? Vai ficar até quando? Ah, tivemos chance ali, não fizemos. Tá, mas vai ficar até quando nisso? Ah, tivemos chance ali, não fizemos. Tá, mas a chance que o cara teve, ele fez. Você tá entendendo? Pô, você vai ficar nesse discurso de a chance que a gente teve, a gente não fez. Mas a chance que o cara teve, ele fez. Então, acho que é mais importante você parar de tomar esses gols aí, então, né? Já que seu time não tá conseguindo fazer, talvez seja melhor você evitar os gols que você tá tomando. De repente pode ser um primeiro caminho, né? Não tô falando que esse é o caminho, é um primeiro caminho. Mas aí sim, aí ele fala, pô, coletivamente não tá legal, mas eu concordo com ele. Aí no final, no desfecho, eu concordo com ele. Coletivamente não tá bom, tem que ser criticado, mas a melhora individual, ela potencializa a melhora coletiva. Mas para que isso seja potencializado, o time precisa jogar junto coletivamente. Pô, aí teve um lance lá que o Yuri Alberto está entrando na área, ele tem a opção de passe para o Roger Guedes, ele não faz o passe, ele tenta finalizar, cara. E aí você vê, pô, você pode entender naquele lance que é uma melhora individual. Mas e o coletivo? É o coletivo que ganha jogo. Se ele faz o passe pro Roger Guedes ali, não dá para cravar que seria gol, mas você tá mais perto do gol, porque a forma como ele conclui a jogada é bizarra, né? Enfim. Boa tarde, Luan Sequeira, Rádio Craque Neto. Eu queria te perguntar em relação a essa semana, né, que os titulares não foram relacionados para o jogo contra o Liverpool, né, até você disse em relação a treinamentos e tudo mais, queria ganhar pelo menos mais um dia quanto a isso. E aí chega o jogo de hoje em casa,
mais de 42 mil torcedores, não mostraram uma evolução em relação principalmente à derrota contra o Atlético Paranaense. O quão foi importante essa semana e por que você acha que o Corinthians esteve abaixo hoje contra o Bragantino? Porque o futebol, cara, acontece dessa forma. Você às vezes fala assim, o time viajou, vai chegar cansado e vai ter uma derrota. E o time vai e ganha. Você tem uma semana livre para poder jogar e de repente não consegue jogar. Pertence ao futebol, né? Então, a justificativa, cara, nós não conseguimos jogar como deveríamos jogar, independente de você ter uma semana livre ou não ter uma semana livre. Nós já tivemos quarto e domingo e jogamos o jogo mais intenso que jogamos hoje, tendo uma semana livre. Já jogamos mais intenso. Então, é futebol. Temos que continuar trabalhando. Vanderlei, bom dia. Cara, essa resposta aí também não tem muito o que ser falado, né? Eu só acho que essa resposta é preocupante. Só isso. Isso pra mim, a resposta é alarmante pra mim. Alarmante. Ah, isso é do futebol. Até quando vai ser do futebol? É aquela velha história, né? Ah, não. Coletivo. Ah, a gente teve a chance, não fizemos, os caras vão lá e fez. Tá, até quando isso? Até quando isso? Até quando vai ser do futebol? Só que eu volto a falar, assim, tem reflexões que tem que ser muito mais profundas. Eu não acho que essa resposta agrega muita coisa pro trabalho. É óbvio que ele não pode sair falando muita coisa. Daqui a pouco ele vai perder a linha, ele vai começar a falar as verdades. Ele vai se contendo até a hora que ele não aguenta. Vamos embora. Já boa tarde já, né? É claro que o treinador não gosta de avaliar individualmente, mas nesse caso é importante até ver o que você pontua com relação a esse jogador, porque no ano passado números importantes do Yuri Alberto, tanto que ele foi contratado em definitivo, foi uma das maiores contratações dos últimos anos da equipe do Corinthians, mas só que o torcedor já olha meio ressabiado para esse jogador. Queria que você falasse se para os próximos jogos o Yuri continua como titular, a leitura que você faz desse jogador tão importante do seu elenco que há tempos não marca. O centroavante vai ser sempre cobrado. Se ele não marcar, vai ser cobrado. Hoje eu já vi alguma coisinha ali. Parece que o Roger está 6 jogos sem também fazer gol, né? Isso vai ser cobrado. Não tem como ser diferente, cara. O cara não bota a bola para dentro, eles vão cobrar, vocês vão cobrar. Entendeu? Agora, se ele foi contratado, pelo valor que foi contratado, se destacou, é que ele tem qualidade, né? Aí o momento dele, me permite dizer, não é o momento dele. Nós não estamos com uma equipe jogando bem e aí vai surgir, para quem não faz gol, que é o centroavante, o zagueiro toma o gol. Aí vai surgir individualmente peças que vão ser mais criticadas ou menos criticadas, né? Dentro do jogo. Professor, boa tarde. As peças. Concordo com o Luxemburgo. Assim, o Roger Guedes é caro porque é um jogador caro. Bom jogador. Fez uma boa temporada o ano passado e se justificou naquele momento a compra do Yuri Alberto. Só que quando a equipe não tá bem, o centroavante não faz gol e o zagueiro acaba tomando gol. Concordo com isso? A fase ela é complicada, ela atrai coisas ruins, né? Quando você entra numa espiral de negatividade, é complicado você sair, mas quem são cobrados são aqueles que são mais caros. O cara chegou a peso de protagonista, então ele vai ser cobrado mesmo. Né? Não tem jeito. Se o cara não consegue suportar a pressão, aí ele não vale tanto quanto o mercado diz que vale, né? Mas ele vem com esse peso justamente, ele vem com esse preço justamente porque tem esse preço e a cobrança e a pressão é justamente em cima do valor do cara, do quanto que ele representa. Pô, a contratação caríssima, poxa, você tem que ser o cara do desafogo, você vai pipocar na hora que o time precisa, né? Por isso que a cobrança é tão grande em cima desses atletas, não só do Yuri Alberto, né? Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Há poucos meses você falava de que o Corinthians ia lutar na parte de cima da tabela. A gente está se aproximando aí, próximo da metade do campeonato, o time pode dormir nessa 13ª rodada na zona de rebaixamento. Queria saber se você acha que essa sua projeção ou perspectiva mudou e se o Corinthians hoje corre risco de rebaixamento. Não, hoje não, né? Não tem tanto jogo pela frente, né, você falar isso. E aí se você pegar, parece que foi no ano que o Flamengo foi campeão, né, quando estava para terminar o segundo turno, né? Então teve bastante jogos, né? O Flamengo começou a ganhar, e é um jogo de campeonato de 3 pontos, 3 vitórias, muda bastante a tabela, né? Eu não gosto de fazer essa projeção assim, eu acho que nós temos que brigar, e podemos brigar para ganhar um campeonato, não, só a Copa do Brasil. Para brigar uma vaga de Libertadores, 3 vitórias, 4 vitórias, para a gente poder subir na tabela. Então, a gente vai fazer a projeção diferente da que você faz hoje, né, é complicado, mas amanhã você não sabe o que vai acontecer, né? Depende da tua projeção de vitória. Se você conseguir ganhar 3 jogos seguidos, você pode ter certeza que a nossa pontuação melhora bastante. Bom, eu não trouxe a tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer a tabela aqui, pai. Já que o Vanderlei falou isso, cara, assim,
Sim, tem coisa que ele falou que me irrita, mas tem coisa que eu concordo, assim, tipo, ele já falou, pô, não vão brigar por título, dá pra brigar por Copa do Brasil. Isso aí eu concordo com ele, né? O Campeonato Brasileiro é só a Libertadores que ele fala, né? Mas vamos ver a pontuação do Corinthians. O Corinthians tem 12 pontos. Tá? O Corinthians tem 12 pontos. O Fluminense, que está na pré-Libertadores hoje, tem 21 pontos. Tem 21 pontos. São 9 pontos de distância, são 3 rodadas de distância. Ele fala de, se a gente vence 3 rodadas, primeiro que assim, é só olhar o retrospecto do Corinthians. Alguma coisa sinaliza que o Corinthians vai ganhar 3 jogos seguidos? Não. E assim, uma coisa é o Corinthians ganhar 3 jogos seguidos. Beleza, já melhora. Mas você tem que torcer contra os caras daqui também. Botafogo não, Botafogo tá fora do pacote. O Grêmio, vamos pegar esses times aqui. Você tem que torcer contra esses times. Pega o G4, que aí dá vaga direta para Libertadores. O Corinthians tem 12 e o Palmeiras tem 23. O Palmeiras tem 11 pontos de vantagem, são mais de 3 rodadas, cara. Então hoje não é uma realidade falar que o Corinthians vai brigar por Libertadores. É claro que sim, se ganhar 3 jogos, melhora a sua situação de tabela. Sim, obviamente que melhora, mas quem te garante que todos os outros também não vão... Todos os outros não, mas metade da tabela, né, não vai vencer. Metade pelo menos, né, porque uma metade ganha, a outra tem que perder. Quem garante que a outra metade da tabela não vai ganhar também? Você tem que torcer por muita coisa. E hoje falando, é óbvio que tem muitas rodadas. Tem muitas rodadas. Acho que é prematuro dizer que o Corinthians vai brigar para não cair. Prematuro. E neste momento está brigando para não cair. Mas eu acho prematuro ainda dizer. Mas a sequência não mostra outra coisa. A sequência do Corinthians não sinaliza uma melhora. Não sinaliza que vai ter uma sequência de 3 vitórias que vai permitir ao time sonhar com coisas maiores no Campeonato Brasileiro. Mas concordo com ele na questão da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é um título possível e ele deve, aparentemente, até por ele falar isso, ele deve despender um pouco mais de esforço na Copa do Brasil, o que eu acho altamente perigoso, porque o Corinthians, dependendo do resultado do jogo da segunda-feira, pode pode voltar para a zona do rebaixamento, né? O Goiás sairia e o Corinthians ficaria na 17ª colocação. Então, neste momento, briga sim para não cair. Eu não acho que ao longo da temporada vai brigar para isso. Ainda não acho. Mas que tem times fazendo força. O Corinthians, o próprio Bahia, o Santos, que tem time fazendo muita força para cair. Tem muito time fazendo força para não cair. Só que a sorte desses caras aqui é que tem gente fazendo mais força que eles. Por isso que eles não estão na zona do rebaixamento. Porque Coritiba, América, Vasco e Goiás, cara, essas equipes estão fazendo mais força que Corinthians, Bahia e Santos para cair, né? Hoje, vamos ser sinceros, aqui não tô debochando, não. É a verdade, pô. O que tem time fazendo força para cair é absurdo, mano. É absurdo. Luxemburgo aqui, boa tarde. Você chegou a 16 jogos com 8 derrotas, né? Metade dos jogos com derrotas. Desde que o Corinthians voltou da Série B lá em 2008, você tem o segundo pior aproveitamento desde 2008. Como que você recebe esses números? E queria que você falasse, você está satisfeito com o seu trabalho? Você acha que daria para estar fazendo mais? Ou está dentro do que você imaginava diante de todas as dificuldades que você encontrou? Obrigado. Claro que eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Todo mundo queria uma coisa melhor, né? Então, acho que gostaria que o Corinthians tivesse ganho todos os jogos, que a projeção fosse diferente, né? Fosse uma projeção diferente. Então, pode passar a culpa, eu não estou satisfeito e deveria estar produzindo mais e o técnico vai ser sempre responsabilizado, né? Mas desde que eu cheguei aqui, né, principalmente você, né, tuas perguntas são sempre no sentido de que tem uma dificuldade a mais de alguma coisa. E a gente acha que tem coisa que está faltando, a gente sabe que está faltando coisa. Senão você não faria essa pergunta, o torcedor não estaria insatisfeito, não faria pressão na gente, não estaria lá no CT para conversar. Então a gente sabe que isso está acontecendo. E a gente sabe, uma projeção, aí eu vou pedir a você, tá certo? Vou pedir a você, por inteligência, que você é um rapaz inteligente. Preste atenção. O processo não é um processo meu só, é um processo que vem ao longo de tempo, a gente tentando fazer as coisas acontecerem e o Corinthians também tentando fazer as coisas acontecerem. Então, cara, a gente quer fazer o melhor, mas nem sempre você consegue. Não quer dizer que o trabalho seja um trabalho que não tenha qualidade, que não tenha um objetivo, não. A gente tem qualidade no trabalho e tem objetivos a serem alcançados. Não estão acontecendo. Alguns jogos nós podemos ter resultado melhor. Por exemplo, hoje eu achava que nós podemos, pelo segundo tempo, não contra o Atlético, me perdoe dizer contra o Atlético. O Atlético não merecia nem empatar, porque nós dominamos o segundo tempo, mas não fomos contundentes para poder criar situações de gol.
Contra o Atlético Paranaense, desculpa, o Atlético Paranaense. Hoje não, nós fomos, no primeiro tempo, antes de sair o gol deles, nós tivemos possibilidade de fazer o gol, e no segundo tempo nós fomos contundentes de poder fazer o gol e empatar o jogo. Mas não foi o que aconteceu. E isso faz parte do jogo de futebol, né? Da análise, a tua análise, né? Ser dessa forma, e eu respeito a tua análise, ela faz parte do que está acontecendo no momento, e a pergunta pela minha parte profissional, se eu estou satisfeito, se eu falar que estou, eu tenho que tomar porrada de todos vocês. Tem que tomar pancada, não tem como ser diferente. Eu acho que a pergunta é do Rodrigo Vessone, do canal Meu Timão. Não entendi essa alfinetada que ele dá no Vessone. Suas perguntas são sempre no sentido de que tem uma dificuldade. É óbvio que Rodrigo Vessone, se é o Vessone mesmo, a voz parece muito dele, eu não sei se é. É do canal Meu Timão. Isso simboliza muita coisa, né? Isso é um cara que está pouco preocupado com o Corinthians. É um cara que está pouco preocupado com a situação de tabela do Corinthians, né? E aí a gente vê, repito, se for o Vessone mesmo, não tenho certeza se é, a voz parece muito dele. Aí você vê o Cássio debochando dele, você vê o Vanderlei dando uma alfinetada. Então assim, pelo jeito o Vanderlei e o Cássio estão achando que as coisas estão boas, né? Que as coisas estão tudo certo no Corinthians. Para falar assim, sempre tem uma dificuldade, né? Sempre querendo criar picuinha. O Vessone, eu não acho nem que o Vanderlei tem uma identidade com o Corinthians, porque ele foi muito vencedor lá, mas como eu falei no episódio do Cássio, eu até falei, cara, o Vessone é muito mais corintiano que o Cássio, porque ele foi mais corintiano há mais tempo que o Cássio, e também é mais corintiano que o Vanderlei. Talvez a paixão dele tenha se acentuado até pelo que o Vanderlei fez, mas ele é corintiano há mais longa data, não sei qual que é o time de coração do Luxemburgo, eu não acho que é o Corinthians, tá? Mas assim, as suas perguntas são sempre no sentido de, tem uma dificuldade a mais, né? Por que será, né? Por que será? Será que é porque o Corinthians hoje tá na 16ª colocação e pode entrar no Z4? Acho que em vez de ficar batendo num cara que é de uma mídia que é muito ligado ao Corinthians e que é de uma mídia que está muito preocupado com o Corinthians e que é de uma mídia que está muito preocupado em ver o Corinthians voltar aos tempos de glória, que está preocupado em ver o Corinthians campeão, que está preocupado em ver o Corinthians com saúde financeira, que está preocupado com o Corinthians pagar o estádio, pagar os credores, pagar direitos trabalhistas. Ao invés de você bater nesse cara, você deveria aplaudir esse cara, porque esse cara está preocupado com o clube. Ele não está preocupado com o Luxemburgo, ele não está preocupado com o Cássio, ele não está preocupado com o Fagner, ele não está preocupado com a Gaviões da Fiel, ele está preocupado com o Corinthians. O Corinthians é maior que todos. Ele não está preocupado com o Duílio, com o Andrei Sanches, ele está preocupado com o Corinthians. Então, ao invés de bater nesse cara, quer dizer que ele está criando picuinha, quer dizer que ele está perguntando, toda vez é uma pergunta falando de uma dificuldade, acho que deveria aplaudir mais esses caras, né? Porque eles não estão de maldade. Tem muita gente que está de maldade. Mas o Vessone não. Você pode falar o que você quiser do Vessone, menos que ele está de maldade. Mas é mais fácil bater num cara que está preocupado com o Corinthians, dizer que ele está criando picuinha, que ele está criando polêmica, que ele faz perguntas sempre encontrando dificuldade, do que você fazer a sua autorreflexão e ver que o Corinthians está na 16ª colocação e se perguntar como é que a gente vai tirar o Corinthians dessa situação. Não que o Vanderlei não esteja se perguntando disso, mas ele dar essa resposta, ele falar que houve melhora, para mim é quase um deboche, né? É quase um deboche. Enfim, né? Aí eu acho que vai da reflexão de cada um, né? Da autocrítica de cada um. Se tá achando bom, tá aqui. Se o Goiás, como eu falei, se o Goiás ganhar amanhã, o Corinthians volta para o Z4. Se tá tudo bom para eles, tudo bem, né? Tudo bem. Vanderlei, boa tarde. Daniel Lian, da Jovem Pan. Eu gostaria de saber sobre o seu novo reforço, Matias Rojas, se você já teve contato com o jogador, conseguiu conversar com ele, como você pretende encaixar esse reforço na equipe para melhorar a criação e até mesmo a finalização da equipe do Corinthians? É um jogador que foi analisado bastante, né? Quando nós contratamos, eu conversei com ele, olhando para ver como é que seria, né? E é um jogador que tanto joga por fora, né, como por dentro, né? E vai ajudar bastante na equipe, né? Então a gente vê uma projeção, ele podendo entrar,
trazer muita coisa boa para a equipe. Eu acho que ele vai somar bastante, e no momento em que nós vamos jogar jogo decisivo, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, já afunilando em cima da cada rodada terminando, né? Vai começando a contar a rodada para frente. Acho que ele vai trazer coisa positiva para nós. Boa tarde, Vanderlei. Guilherme Agrado de... Aí perguntou sobre o Matias Rojas, né? Deve estar aguardando ansiosamente a chegada dele. Um jogador que veio por valores muito altos, não foi uma compra, foi contratação, ele estava livre no mercado, mas você contratar um jogador não é barato, né? Você paga luva, salário, direito de imagem, tempo de contrato, vai girar em torno, pelo que eu estava ouvindo, o tempo de contrato, tá? Não é que o Corinthians vai pagar isso agora, é ao longo do tempo, vai dar algo em torno de 50 milhões. Não é que, antes de você ficar desesperado, os valores são altíssimos, mas é pelo tempo de contrato, hein? Isso é pelo tempo de contrato, que eu acho alto também para a realidade do Corinthians hoje, mas enfim, é um nome importante, vamos ver se vai virar, né? Se de repente um jogador consegue fazer virar o ambiente, mudar o ambiente, porque o caso do Flamengo é que aí, pô, dadas as devidas proporções, tá? Dadas as devidas proporções, o que o Bruno Henrique faz quando ele entra dentro de campo, cara, é uma aura diferente. O Arrascaeta, pô, sabe o Asterix, o desenho do Asterix? Quando o Arrascaeta entra em campo, parece que o Asterix tomando a poção, velho. Aí ele se torna... Aí ele sai dando porrada no bom sentido, né? Sai jogando muita bola, né? De repente o Rojas pode ser isso aí. Se você é torcedor supersticioso, talvez valha essa superstição, né? Menção esportiva. Eu queria te perguntar um pouco sobre a questão psicológica do time, né? Hoje o Corinthians tomou um gol mais uma vez quando era melhor na partida. Não fez um segundo tempo bom, mas aquele jogo que as coisas não dão certo mesmo. Então eu queria te perguntar como trabalhar, especialmente um time formado por jovens, que você vem colocando muitos garotos, como foi o caso do Gabriel Moscardo hoje, por exemplo. Como trabalhar, né, esse momento conturbado de falta de vitórias, zona de rebaixamento, dentro de um time em crescimento, num trabalho que você está começando agora. Então, essa questão psicológica do time, por favor. Isso tem sido uma constante, trabalhar a parte emocional dos jogadores, né? E você vê o gol, né? O abatimento que traz a equipe, depois você tem que voltar de novo para crescer de novo, né? O gol, contra a gente fica saindo atrás, a gente tem um choque ali, vê que de novo, outra vez já acontecendo, e realmente abate a equipe. A gente tem que fazer um trabalho buscando melhorar para o jogo seguinte, né? Então é um trabalho constante que a gente está fazendo e nós temos que melhorar, Essa é a grande verdade, assim, de você analisar, por isso que eu falei que a responsabilidade é minha, eu tenho que tomar pancada, nós temos que melhorar no geral, essa é a grande verdade, não adianta você melhorar individualmente, tem que melhorar coletivamente e saber que a intensidade do jogo, ela é totalmente diferente daquilo que nós temos praticado e a cobrança vai existir para todo mundo, para mim e para os jogadores. Vanderlei, boa tarde. Falando que tem que melhorar, isso é óbvio, cobrança tem que vir para todo mundo, isso é óbvio, isso já está acontecendo, né? Hoje o Corinthians ele sofre um gol relativamente cedo, aos 17 minutos do primeiro tempo. E por mais que tenha passado mais de 70 minutos atrás no placar, o Corinthians ficou os dois tempos atrás do Red Bull Bragantino também na posse de bola, uma marcação um pouquinho mais atrasada. No começo do seu trabalho, você falou que com o tempo você faria uma marcação que te agrada mais, uma marcação alta, em cima, agressiva. O Corinthians veio de uma semana cheia de trabalho, seguido de um período de 11 dias sem jogos há poucas semanas. Queria saber o que falta agora para o Corinthians ter essa marcação mais agressiva e não ser tão permissivo sem a bola como foi hoje. Essa é a pergunta que eu queria ouvir, essa vai ser a última do podcast de hoje, até peço desculpas pelo podcast longo, mas essa que eu queria fazer o convite para você ouvir. Bem prático. Para você fazer uma marcação agressiva, você tem que ter jogador em condições de poder fazer uma marcação agressiva. Intensidade, eu acabei de falar agora no momento de intensidade do jogo. Para você fazer uma marcação, você tem que ser intenso dentro do jogo e ter mais ações de alta intensidade dentro do jogo. O nosso time não é um time para poder jogar com intensidade no campo do adversário marcando, ponto. Então você tem que montar a equipe de acordo com você for. Todas as vezes que nós tentamos marcar adiantado, nós não conseguimos. É característica de cada jogador. Por isso que eu falei aqui, você cresce individualmente, mas coletivamente você precisa avançar. E coletivamente, para um time poder marcar adiantado na linha mais alta, na linha média, tem que ter intensidade de jogo. Então você tem que analisar no contexto geral. Será que os nossos jogadores são jogadores adequados para fazer uma marcação adiantada, perde, pressiona? Você tem que ter a característica para fazer isso. É uma coisa que cabe a você. Eu analiso, eu sou obrigado a analisar, mas não sou obrigado aqui a expor tudo que vocês acham que eu vou ter que se expor. Mas vocês são obrigados a analisar, não assim por que faz ou por que não faz, analisar o contexto do futebol. Existe o atleta que tem alta velocidade, o atleta que trabalha em alta intensidade, o atleta que consegue correr 10 km, mas não faz 10%, 6%, hoje 6 a 7% de trabalho de alta intensidade para quem corre 10 km por hora.
Então, isso é tudo uma situação que você tem que montar a equipe desta forma. Os melhores jogos nossos, me permite eu te contestar, os melhores jogos nossos foi quando nós fizemos a marcação alta, foi quando nós fizemos a marcação na intermediária e bem compacta. Foram os nossos melhores jogos. Por quê? Porque você tem uma distância menor para percorrer. A intensidade é diferente. Não sei se eu consegui fazer você entender. Olha, essa resposta para mim, ela é... Eu não sei o que a gente pode dizer, uma resposta preocupante, é uma admissão de culpa. Você pode ir pro lado que você quiser, porque ele fala que para você ter intensidade, você precisa ter jogadores com essa característica. O Corinthians não tem. Eu concordo com ele. O Corinthians não tem jogadores para fazer esse jogo de intensidade, de imposição física, de marcar no campo do adversário. E o Vanderlei até falou sobre isso mais de uma vez. Isso é ponto 1. Isso eu acho que não é determinante pro futebol do Corinthians ser bom ou ruim. Você pode dar uma característica diferente de jogo apenas. Né? Isso pode te dar uma característica diferente de jogo. A forma como você vai se comportar dentro de campo. Isso é o primeiro ponto. Isso eu acho que não é determinante para as más atuações do Corinthians. Só que aí ele fala que os melhores jogos do Corinthians foi quando o Corinthians estava compacto no meio campo. Que aí você não percorre grandes distâncias. Isso eu acho que é preocupante. Que é aí que eu falo, você pode entender como você quiser. Não quero ser ofensivo com ninguém, tá? Não quero ser ofensivo com ninguém, não estou sugerindo absolutamente nada aqui, mas você pode entender como uma admissão de culpa, um atestado de incompetência. Você pode ir pro lado que você quiser. Se esses foram os melhores jogos do Corinthians, jogar dessa forma compacta no meio campo, por que o Corinthians não consegue repetir atuações desse nível, então? Essa é a pergunta. Ele falou, de repente, o que todo mundo queria ouvir. Uma explicação, talvez, do porquê que o Corinthians não tem uma marcação melhor, enfim. Ele falou do porquê. São características de jogador. E não é a primeira vez que ele fala isso sobre o Corinthians, sabe? Ele, como treinador, se ele não consegue fazer um jogo de marcação alta, um jogo de posição física, ele tem que procurar alternativas. E ele foi testando. E aparentemente ele encontrou, porque ele falou, eu sou treinador, eu sou obrigado a fazer essas análises. Só que ele chegou nessa conclusão. Ele falou isso em coletivo, ele acabou de falar, que esses foram os melhores jogos do Corinthians. Ótimo, cara. Ótimo. Ele fez um diagnóstico e ele detectou o problema. Só que agora tem um outro problema. Por que o Corinthians não consegue repetir, então, essas atuações? É só o adversário? Obviamente que o adversário tem a sua parcela, vai privar o Corinthians de fazer isso. Mas é só o adversário? Eu acho que não. Né? Eu acho que não. Ele tá mexendo no elenco, ele tá promovendo jogadores da base, fizeram um bom jogo contra o Liverpool do Uruguai, tem vários e vários contextos. Só que assim, ele falar que os melhores jogos do Corinthians foram esses, e ele não consegue repetir isso, e aí eu fico com essa pergunta, fico com essa dúvida na cabeça. Tá bom, você diagnosticou, como ele disse, ele é o treinador, ele tem essa responsabilidade de estudar, de entender os problemas, ele fala do elenco que não é essa capacidade, não tem essa característica. Até porque em uma posição ou outra tem um jogador um pouco mais velho, que é difícil mesmo. Pô, você pensar no Fagner, o Gil, dá para esses caras fazerem um jogo de correria, de muita intensidade? Não dá. Já foi o tempo que eles faziam isso, né? Já é um outro tempo. Você tem que mudar o jogo de acordo com as características do elenco que você tem à disposição. Legal, ótimo, bacana, show de bola. Ele diagnosticou o problema. Os melhores jogos foram assim. Peraí, agora eu fiquei confuso. Agora eu não entendi nada. Se os melhores jogos foram assim, por que a gente está vendo o Corinthians assim hoje? Por que a gente não vê sequência? Por que a gente não vê regularidade? Irregularidade não é falar assim, pô, o Corinthians tem que ganhar sempre jogando do mesmo jeito. É regularidade de atuações. São jogos extremamente irregulares, gente. São jogos extremamente irregulares. O ano passado e o ano retrasado ainda tinha um lado positivo, assim. Ainda tinha algo positivo, se é que você pode dizer que é positivo. O Corinthians era regular na Neoquímica Arena. O Corinthians vencia em casa. Hoje o Corinthians não é regular nem nos seus domínios, cara. É muito preocupante, velho. E ele falar uma parada dessa, pra mim, é ainda mais preocupante, mano.
Cara, assim, é uma loucura, gente. É uma loucura. Pô, aí você vê assim, pô, ele detectou o problema. E pode ser esse de fato o problema. Só que ele vai mostrando que ele é incapaz. Ele é incapaz de corrigir o problema. Esse pode até ser o problema. Pô, ele detectou o problema, legal. Eu acho que o problema é muito mais profundo. Mas se ele detectou o problema e ele vê uma solução e ele não consegue repetir a solução, e o Corinthians teve, pô, como perguntou o repórter aí, teve 11 dias praticamente para melhorar o coletivo, porque há melhora individual. Esse tempo você tem para melhorar o coletivo, não só o individual, e você não percebe melhora, e você não percebe evolução. O que dizer, né? O que dizer? Eu, assim, se você me pergunta, você vê solução no fim do túnel? Eu não vejo, cara. Não no curto prazo. Como o Vanderlei diz, 3 vitórias já muda muita coisa. Muda. Óbvio que muda. Só pegar a tabela aqui de novo. Vamos pegar as equipes que venceram as últimas partidas. O Bragantino. 3 vitórias consecutivas. O Bragantino há 3 rodadas atrás estava aqui embaixo. Estava aqui, eu acho que onde está o Fortaleza hoje. Já está em quinto, cara. 3 vitórias consecutivas. O Grêmio, 3 vitórias consecutivas. O Grêmio eu acho que não estava nem no G4 há 3 rodadas atrás. Eu acho que o Grêmio estava aqui no G6. É o vice. 3 vitórias consecutivas. Que 3 vitórias consecutivas? O Botafogo abriu, cara, 10 pontos pro Palmeiras. O Palmeiras há 3 rodadas atrás era o vice. Podia chegar no confronto direto brigando pela liderança. São 10 pontos hoje. O que são 3 rodadas? É muita coisa. Só que daí você precisa olhar o momento da equipe. Você olha, dá para vencer 3 jogos consecutivos? Um time que não é regular nem fora de casa nem dentro de casa. Dá para vencer 3 jogos consecutivos? É preocupante, cara. Tá? Para finalizar aqui a tabela, né? Termina com Botafogo, Grêmio, Flamengo, Palmeiras. Palmeiras ainda segue no G4, que tá muito irregular. E sinaliza que, até pelo momento, até pelas reclamações, o Campeonato Brasileiro vai ficar mesmo. Vamos fazer o que é possível, talvez com um elenco alternativo. Mas não briga mais, acho pelo... Não vai ser, não é que não briga, não vai ser o foco do Palmeiras, tá? Em virtude de vários contextos, que eu entendo que são contextos justos e que eu entendo que são contextos que, enfim, talvez o Palmeiras queira se vitimizar um pouco. O Bragantino, Fluminense, e aí vem São Paulo, Internacional. Aqui um jogo muito importante para o Corinthians, deve torcer muito para o Coritiba, porque, como a gente falou aqui, o Goiás pode passar o Corinthians e o Corinthians pode voltar para o Z4 após a rodada de segunda, tá? Então, amanhã, hoje, né, no caso, a gente vai ter Goiás e Coritiba, vai falar um pouco desse jogo brevemente, e se a gente tiver um tempo, não sei como vai estar as notícias esportivas, a gente ouve a coletiva do Rodrigo Caetano, do Atlético Mineiro, tá? É isso, gente, finalizo por hoje, peço desculpas pelo podcast muito longo, é que eu queria ouvir essa pergunta do Luxemburgo, queria ouvir com vocês, porque eu acho que essa resposta é extremamente preocupante, cara, extremamente preocupante, tá? Finalizo por hoje, ótima semana para todos, a semana vai ser melhor para os vitoriosos, mas dentro do possível, ótima semana para vocês, um forte abraço, amanhã tamo aí, tchau.